Não há sinal, na minha opinião, de que a China seja uma ameaça. Mas é a base sobre a qual tantas considerações e debates se apoiam na Austrália. A China não teve uma guerra há mais de 40 anos. Teve uma escaramuça de fronteira com o Vietnã, ensinando uma lição ao Vietnã, eu acho, em 1979, e desde então não se envolveu, exceto por escaramuças de fronteira ocasionais. Nesse tempo, os Estados Unidos tiveram guerra após guerra após guerra. In that time, America has war after war after war. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com John Menadue, um dos editores e figuras públicas mais prolíficos da Austrália. Nascido em 1935, John trabalhou na mídia australiana, serviu como chefe do Departamento do Primeiro-Ministro e Gabinete de 1974 a 76 e foi embaixador da Austrália no Japão de 1977 a 1980. Ele foi nomeado chefe do Departamento de Comércio em dezembro de 1983 e, após retornar ao setor privado, tornou-se CEO da companhia aérea Qantas de 1986 a 1989. Após várias outras posições dentro e fora do governo, John fundou o influente jornal de políticas públicas Pearls and Irritations, no johnmenadue.com, em janeiro de 2013, no qual ele agora publica, junto com seus colegas, vários relatórios e análises críticas sobre Bratwise. É uma grande honra tê-lo vindo. John, it's a great honor having you online. Welcome. Muito obrigado, Pascal. John, you've been active in politics. John, você tem sido ativo na política, ativo nos negócios, e tem muitas memórias de como a política internacional costumava funcionar desde os anos 60, eu suponho. Como você entende o estado atual das coisas na Austrália, mas também no mundo, e geralmente no Ocidente como o conhecemos? The West as we know it. My concern goes back quite a way. I was very active. Minha preocupação vem de longe. Eu fui muito ativo como estudante na oposição à Austrália branca e a nossa falta de interesse e competência em lidar com a Ásia, que era nosso vizinho mais próximo. Somos um país colonial de colonos, primeiro dependente do Reino Unido e depois dos Estados Unidos. E vimos o que eu costumo chamar de americanização da Austrália em muitos aspectos, não apenas militar, mas em muitas outras áreas também. Desde aqueles primeiros dias, e trabalhando com Gough Whitlam, desenvolvi um interesse pelo que a mídia estava fazendo, e francamente fiquei bastante desapontado com isso. Trabalhei com Rupert Murdoch por 7 anos. No que eu chamo de seus melhores dias, gerenciei suas operações em Sydney, e foi bastante empolgante. Operations, and it was quite exciting. Rupert was open to new ideas. Rupert estava aberto a novas ideias. Ele estava no sul da Austrália e, de fato, era uma pedra no sapato do establishment de Adelaide, e ele acabou fundando The Australian. Então, eu tenho me interessado pela mídia, acho, desde então, e particularmente nos últimos anos, tentando lidar com nossa própria região. Estamos mais focados em quase tudo o que fazemos ao nos basear em nossa história com o Reino Unido e, mais recentemente, com os Estados Unidos, do que em estabelecer relações com nossa própria região. E claro, isso agora quase atingiu o ponto de debacle com a administração Trump. Mas estamos tão amarrados, ambos os principais partidos, aos coattails americanos, que será muito difícil recuar. É tão enraizado, mas acho que pode haver um caminho no futuro. In future, the prospects at our next election is that As perspectivas para a nossa próxima eleição são de que o voto em terceiros partidos será muito maior e continuará crescendo. Costumávamos ter cerca de 90% dos australianos votando nos 2 principais partidos, o Partido Trabalhista, que eu tradicionalmente sempre apoiei, e a Coalizão Conservadora, cerca de 90%. Mas agora o voto deles caiu para cerca de 2/3, 65, 66%. E assim os terceiros partidos estão crescendo. E eu acho que eles serão muito importantes na próxima eleição, em questões como nosso relacionamento com os Estados Unidos, e acho que, mais localmente, a preocupação de nossas comunidades muçulmanas palestinas sobre o que está acontecendo em Gaza.
Então, de forma geral, acho que isso descreve a cena política. in Gaza. So that broadly, I think, describes the political scene. It's not very encouraging at the moment, and it requires. Não é muito encorajador no momento e requer uma liderança forte. Tivemos isso no passado. John Curtin, no início dos anos 1940, decidiu que uma grande mudança era necessária, que não poderíamos mais depender do Reino Unido para cuidar de nós nos ataques, nas invasões possíveis pelo Japão. E ele, de fato, deixou claro que precisávamos olhar para os Estados Unidos em busca de orientação para nos proteger no futuro. E naquele momento, ele provavelmente estava convencido. Certo. E acho que estamos procurando uma nova liderança agora que enfrente o desafio e decida que precisamos ser mais independentes e menos dependentes dos Estados Unidos. Esse é, eu acho, o problema central que enfrentamos política e internacionalmente. Problem we face politically and internationally. I had previously Professor Hugh White. Eu tive anteriormente o professor Hugh White neste canal, e também o embaixador, e provavelmente suponho que você o conheça, Geoff Raby, que ambos disseram coisas muito semelhantes a você. É como a falha da Austrália e da Nova Zelândia em se integrar à sua própria região e perceber que são, sabe, meio que aponta mais ao sul do Sudeste Asiático. Quero dizer, vai até lá embaixo, certo? Esta é claramente uma região geográfica única. E ambos também chegam à conclusão de que a Austrália, em particular, tem muito medo, irracionalmente, de ser abandonada pelos Estados, pelo Reino Unido, aos quais se sentem mais próximos, muito, muito mais próximos do que, digamos, da Indonésia ou da Malásia. Você vê dessa forma também? E onde? É apenas a história que explica isso e a experiência colonial de colonos. Mas se olharmos para a mistura étnica da Austrália no momento, deveria haver mais história, certo? E mais preferências no local, não deveria? More history, right? And more preferences on the ground, shouldn't there? That's right. We're still a frightened. Isso mesmo. Ainda somos um país assustado. Temos medo da nossa região. E sendo um país colonial de colonos, buscamos proteção nos antigos impérios, o Reino Unido e agora os Estados Unidos. Historicamente, há um alto grau de racismo nisso. O perigo amarelo, o medo da Ásia. E essa é a origem da Austrália branca que tivemos nesse país por cerca de 100 anos, apenas com medo da Ásia, de que somos uma pequena Europa, ou éramos uma pequena comunidade europeia. Very vulnerable, frightened of our own region. So we've always looked for an outside protector. And that's Então sempre procuramos um protetor externo, e essa é a questão central que enfrentamos agora. Como vamos romper com isso? Ser mais independentes, recuperar nossa soberania e desempenhar um papel muito mais ativo, não um papel autoritário em nossa própria região, particularmente com a Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo ao nosso lado e mais importante para nós estrategicamente do que qualquer outro país no mundo. Mas ainda estamos assustados. Queremos apegar-se a um estrangeiro. still are frightened. We want to cling to an outsider. And this mentality. E essa mentalidade, na verdade, é mais um problema psicológico, não é? Do que um problema estratégico real. Porque quero dizer, a Indonésia não tem más intenções em relação à Austrália, nem o Japão ou os países da ASEAN. Você tem que ir muito longe na imaginação para pensar que a China teria más intenções. Agora, a China tem forças marítimas, mas a visão de que a China desceria até o fim, pularia toda a ASEAN e iria ocupar a Austrália, é muito exagerada. De onde vem esse desconforto? Where is that psychological discomfort coming from? I mentioned it, I think it comes Eu mencionei isso. Acho que vem inicialmente do racismo, do medo do perigo amarelo, e depois de ataques de uma forma estratégica política. Então há uma história para isso, estamos lentamente superando isso. Já fomos um país europeu branco. Agora, é claro, tivemos grandes fluxos de refugiados e migração da Ásia e, claro, antes disso, italianos e gregos da Europa. Não somos mais o posto avançado britânico que costumávamos ser porque nossa população mudou bastante e a Austrália branca foi abolida. Então as coisas estão mudando. Mudaria mais rapidamente se nos tornássemos uma república e pudéssemos ter a rainha como nossa chefe de Estado. if we became a republic and could drop the Queen as our head of state. That keeps sort of sentimental
attachment. Isso mantém um apego sentimental ao Reino Unido. Mas acho que há algumas mudanças de atitude, mas ainda está enraizado agora por causa do que descrevi como a americanização da Austrália. Nós simplesmente dependemos tanto dos Estados Unidos e pensamos e agimos em relação ao que seriam os interesses da América. A mídia americana se reflete em nossa mídia. Eles moldam nossas atitudes ao projetar continuamente visões e notícias americanas de Washington, influenciadas por suas agências, que, é claro, influenciam o Washington New York Times. Which of course influence the Washington Post, New York Times, and we still rely on our media on those. E ainda dependemos da nossa mídia, desses veículos. Nossos jornais estão cheios de material do Reino Unido e, mais recentemente, é claro, dos Estados Unidos. Isso é um grande problema. Somando a isso, temos Rupert Murdoch, que costumava ser cidadão australiano e agora é cidadão americano. Ele possui, em termos de leitores de jornais de grande formato pela manhã, impressos e jornais, mais de 60% dos veículos de notícias na Austrália. Então, temos um grande problema com a americanização da nossa mídia. Nossas principais empresas, como o Commonwealth Bank, são em grande parte propriedade americana. Are very largely American-owned. Resource companies are. Nossas empresas de recursos, RTZ e BHP, são em grande parte de propriedade americana. Nossa cultura e nossos filmes vêm não exclusivamente, mas em grande parte dos Estados Unidos. Nossos políticos invariavelmente se alinham com os Estados Unidos em todas as situações. Eles refletem o medo da região e assumem que seus eleitores têm medo da região. Então jogam com isso, com a indústria anti-China, que às vezes é tão feroz na Austrália. A ameaça da China é como um açougueiro duvidoso colocando uma mão sorrateira na balança ao pesar a carne. Ele sempre quer uma visão e resposta favorável ao grupo anti-China. E isso está presente quase todos os dias em nossa mídia, e é seguido. Não há sinal, na minha opinião, de que a China seja uma ameaça. There is no sign, in my view, that China is a threat. But it's the base on which so much consideration. Mas é a base sobre a qual tantas considerações e debates se apoiam na Austrália. A China não teve uma guerra há mais de 40 anos. Teve um confronto de fronteira com o Vietnã, acho que em 1969. Desde então, não se envolveu, exceto em confrontos de fronteira ocasionais. Nesse tempo, a América teve guerra após guerra após guerra. A China tem problemas suficientes internamente e economicamente. Sua população de 1,4 bilhão tem fronteiras terrestres com 14 países. Ela quer atender a essas preocupações e interesses. Não há nada na história da China, ao contrário dos Estados Unidos, que sugira que eles vão imitar os Estados Unidos à medida que seu próprio poder cresce cada vez mais a cada ano. Mas, infelizmente, a Austrália e outros, e os americanos, continuam, como eu chamo, meio que olhando pelo retrovisor e assumindo que esse poder chinês emergente crescerá e agirá internacionalmente como nós, como os americanos, com a doutrina Monroe. Fiquem fora do nosso espaço. Vamos ter 800 bases ao redor do mundo, mas não ousem invadir nosso espaço. Império colonial. Então, temos uma visão fabricada da China e dessa ameaça. Claramente, temos que ser atentos e cuidadosos nas relações com todos os países, e particularmente com a China, que está crescendo rapidamente em poder militar, embora em uma escala muito menor que os Estados Unidos. Portanto, precisamos estar cientes e estabelecer nossa própria independência e proteger nossa própria soberania, o que não estamos fazendo no momento. Você tem uma maneira linda de expressar essas coisas. E eu quero abordar toda a situação da mídia em um momento. Mas você está tocando em algo que é muito caro para mim, que é essa propensão, não apenas da Austrália, mas também da Europa e dos Estados Unidos, de, por um lado, reivindicar e se retratar como se tivessem superado o racismo, superado o colonialismo e superado, você sabe, tendências autocráticas. Tudo isso enquanto ainda admiram a rainha ou o rei. Tudo isso enquanto ainda implementam políticas neocoloniais à esquerda e à direita, onde quer que possam estabelecer domínio sobre países estrangeiros. E claro, a questão racial
parece ainda estar no cerne de muita política externa e de medos psicológicos, certo, sobre o outro. Of psychological fears, right, about the other. Now, and on top of that, this projection. Agora, além disso, essa projeção do eu, o que fizemos, a razão pela qual a Austrália hoje é o resultado de um empreendimento colonial de colonos brancos, o medo de que alguém imite isso e projete esse medo na China, tudo enquanto proclama que isso não está acontecendo, que algo mais está acontecendo, forças estrangeiras nefastas. É uma falha nossa, europeus brancos, em reconciliar com nossa própria história sangrenta e reconhecer o dano que causamos que provoca isso. Ou como você explica isso? Porque esses são fatos como a China. 40 anos, sem grandes guerras. Conflitos, sim, mas sem grandes guerras. Esses são fatos contundentes, que o outro lado vai rir e vai chamar você de ideólogo, ou a mim de ideólogo, por ser tão míope, a ponto de não ver que grande ameaça isso é. Tudo, enquanto ignora os 40 anos, 50 anos, 80 anos de guerra constante do outro lado, apenas explicando isso. Of the other side, just explaining it away. I think the West. Acho que o Ocidente, incluindo a Austrália, tem uma moral ou uma crença em ascendência moral de que temos valores melhores, valores mais atraentes, talvez originados do Iluminismo. E foram grandes experiências e interesses determinantes para a Austrália e outros países. Acho que o Ocidente contribuiu bastante, mas infelizmente é amplamente ignorante e prefere ser assim em relação aos desafios no Sul global e na Ásia. Estamos achando muito difícil lidar com esses países que são diferentes de nós. E em alguns casos talvez tenham instituições superiores. Certamente têm histórias muito diferentes. Acho que esse é um grande problema, que nos vemos como superiores. That we see ourselves as superior. For example, I think it shows very much at the moment Acho que isso se mostra muito no momento no Oriente Médio, em Gaza, 50 mil pessoas. Palestinos mortos, provavelmente muitos mais do que isso ainda sob os escombros, pelo menos não esse número, mas mais de 50 mil mortos, centenas de milhares feridos, seu país quase arrasado, seus prédios, mas ainda assim nos afastamos disso. Obviamente parece haver um racismo nisso, que de alguma forma pessoas brancas cristãs são mais valiosas do que muçulmanos de pele morena. Acho que Gaza mostra isso de forma dramática, essa superioridade que temos em relação a pessoas que são diferentes. É vergonhoso e desgraçado. Mas acho que isso é o epítome e ilustra de forma mais gráfica como vemos outras pessoas. Isso precisará mudar, mas a mudança está vindo muito lentamente. the change is coming very slowly. It's just so incredibly sad because this then É simplesmente tão incrivelmente triste, porque muitas pessoas, não todas, mas muitas na Europa e na América do Norte, são incapazes de perceber essa parte da realidade global e como as relações internacionais funcionam. Isso alimenta a trajetória contínua de usar e querer usar a violência para resolver problemas, qualquer coisa que se interponha no caminho dessa maneira moralmente boa. Vemos isso agora na Europa, onde estão se rearmando ou falando sobre rearmamento. I mean, they are rearming, or they are talking about rearming. The Germans, for the first time, are not afraid anymore. Os alemães, pela primeira vez, não têm mais medo de falar sobre a necessidade de uma liderança forte. Você sabe, porque a palavra líder, é claro, carrega em alemão aquela conotação horrível que remonta a Adolf Hitler. Mas eles não têm mais medo disso. E eles não têm medo de falar sobre, você sabe, a necessidade de rearmar-se, porque agora se sentem justificados e vão proteger a Alemanha. E geralmente o que os europeus fazem quando dizem isso é ir para fora. Eles se protegem indo para o Afeganistão, indo para o Iraque. Eles se protegem indo a qualquer lugar do mundo e chamando outros de inimigos. Você também tem medo disso? And calling others enemies. Are you afraid of that as well? It is very worrying. But we shouldn't. É muito preocupante, mas não devemos nos desesperar. O comentário de Graham Greene de que o único pecado imperdoável é o desespero. E há boas razões para se desesperar no momento, mas não devemos permitir que isso nos domine. Há pessoas preocupadas com os tipos de questões que você e eu estamos discutindo em todos os países. Elas estão na Austrália, Alemanha, Oriente Médio.
As pessoas estão preocupadas, mas suas instituições, sua liderança não estão servindo a elas. Então temos que aguentar firme, embora esteja bastante difícil no momento e muito decepcionante em muitos aspectos. Mas existe esse grupo, esse núcleo de pessoas preocupadas em todo o mundo. E países como a China, por exemplo, estão mostrando uma atitude muito mais sensata do que eu acho que o Ocidente e a América estão no momento. Eu acho que o que poderia mudar essa situação. Eu me lembro, deve ter sido por volta dos anos 1960, Harold Macmillan, o primeiro-ministro britânico, foi perguntado, bem, o que realmente determina como você governa e o que acontece? E ele disse, eventos, meu caro, eventos. E eu acho que há muita verdade nisso. E o evento agora poderia ser Trump. A visão, eu acho, provavelmente caracteriza a situação como uma espécie de explodir o lugar e ver onde as peças caem. Esperando somente as peças dugem certos. Mal é uma desgraça em muitos aspectos. Mas eu acho que sua abordagem ao sistema atual precisa de uma saída. Sempre que as ralas duas corretas que mencionei. Mas é interessante que na Austrália, como resultado de Trump, houve na pesquisa recente que vi do Instituto da Austrália uma mudança bastante significativa nas atitudes. Mais australianos acreditam que Putin e Xi são menos belicosos do que Trump. Trump foi considerado uma grande ameaça à paz, e Putin e Xi ficaram atrás disso. Acho que 45% dos australianos achavam que deveríamos reduzir nossa dependência dos Estados Unidos e ser mais independentes. Estes são apenas sinais ocasionais ou iniciais de mudança, mas Trump pode ser apenas o elemento que moldará o sistema, o evento, como disse Harold Macmillan, que mudará as coisas, esperançosamente para melhor. Não podemos ter certeza disso, mas pode haver alguns sinais positivos de Trump ainda. E eu suponho que o que você quer dizer não é apenas as pessoas que acreditam que Donald Trump está fazendo certo, mas também as pessoas que acham que o que ele está fazendo é errado, que ele está agitando ambos os grupos o suficiente. Porque, novamente, a loucura do momento, é claro que Donald Trump é o presidente, o cara e o candidato que tem dito e ainda diz, eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz, eu quero trazer paz. E agora ele é considerado belicista, porque o que ele faz é negociar, ameaçando os outros. Enquanto o Sr. Biden e muitos dos democratas têm dito, bem, nós faremos guerra e implementaremos o que quisermos. Mas eles amorteceram isso em uma retórica adorável, fofa e encantadora, certo? E de alguma forma isso pegou, não foi? Acho que, como mencionei, o evento de Trump terá e já está tendo resultados internacionalmente. Acho que também terá resultados internamente nos Estados Unidos, que eles podem abalar sua complacência. Desculpe-me por dizer isso, mas sua ignorância em tantos assuntos que a América é grande, vai ser grande novamente. Bem, não vai ser grande novamente. E todas as evidências são de que a crescente desigualdade, racismo e redução de programas domésticos, as pessoas nos Estados Unidos, esperançosamente, haverá aquele núcleo de pessoas que de fato não de repente terão a visão de que as coisas precisam mudar nos Estados Unidos. Isso não está presente no momento de forma alguma, com um Partido Democrata muito decepcionante e uma administração Trump, ou a tomada do Partido Republicano. Mas eu acho que o que ele está fazendo vai agitar os Estados Unidos internamente. E espero que isso produza um resultado melhor internamente para o povo americano. Mas ainda é cedo. Acho que essa agitação, internacionalmente e internamente, pode ter alguns pontos positivos. Eu também aprecio muito que você tenha dito que não devemos nos desesperar, porque sempre há coisas que podemos fazer. Uma das coisas que está acontecendo
e na qual você tem trabalhado há muito tempo e na qual estou trabalhando, é injetar pontos de vista no discurso público por meio de publicações e transmissões. Você poderia talvez falar sobre como vê a mudança das grandes casas de mídia e da esfera midiática, digamos, na Austrália, mas talvez de forma mais geral também no Ocidente. De alguma forma, minha impressão é que o espaço público, o espaço midiático, costumava ser mais aberto, costumava ter mais pontos de vista, costumava comparar mais e costumava analisar mais, enquanto agora estamos em um ponto muito restrito de análise publicável. Essa percepção está correta ou você a vê de forma diferente? É certamente correto que a mídia tradicional está se contraindo. Suas receitas de publicidade estão caindo, seu público está diminuindo. Mais mídias independentes, embora pequenas, como Pearls and Irritations, estão crescendo. As redes sociais estão crescendo e cada vez mais pessoas recorrem às redes sociais para obter notícias e informações. O que é bastante arriscado, aliás. Acho que, de qualquer forma, isso está acontecendo. Nos Estados Unidos, vemos agora que o Washington Post decidiu sua política editorial de não apoiar o Partido Democrata na última eleição. Bezos está claramente instruindo o que a empresa pode fazer. Os jornalistas estão saindo, e o New York Times continuará o mesmo. Murdoch está se agarrando, é claro, com a Fox, perseguindo sua agenda disruptiva de direita. Assim, a mídia tradicional, ou o que eu chamo de mídia do homem branco, está se contraindo e continuará a fazê-lo. É por isso que a mídia independente, como nós e muitos outros, está lentamente preenchendo o vácuo. O que gostaríamos, é claro, embora não tenhamos certeza de como fazer isso, é que somos, eu acho, uma publicação de nicho bem-sucedida. Mas como podemos alcançar um público e uma base de leitores maior? Acho que nossa influência está crescendo. Líder de opinião. Our influence is growing. Opinion leaders read what we publish, but we've still got a long job ahead of us. Ainda temos um longo trabalho pela frente. Minha esposa e eu começamos o Pearls and Irritations há cerca de 13 anos como um blog. Fizemos todo o trabalho nós mesmos. Eu escrevia as histórias e minha esposa cuidava de toda a produção, questões técnicas e financeiras. Então crescemos a partir de uma operação muito pequena, mas estamos encantados e, de certa forma, preocupados por termos conseguido ganhar participação de mercado. Os escritores escrevem para nós sem remuneração. Somos um modelo diferente. Mas sabemos que há um grande número de pessoas por aí preocupadas, assim como nós, com as tendências na vida pública e na mídia na Austrália. Não estamos desesperados, e eles também não. Mas temos um grande trabalho pela frente. Mas não vamos desistir. Por que, na sua opinião, talvez nos anos 1970 e 80, era possível publicar muitas dessas análises e opiniões individuais nos grandes jornais e tê-las, sabe, cobertas por eles? Como foi possível que alguém como Seymour Hersh, nos Estados Unidos, pudesse trabalhar completamente na mídia tradicional naquela época? E hoje isso não é mais possível. Como ocorreu esse processo político de eliminar análises alternativas? Alternative analysis take place. Acho que o grande impulso ou gatilho no início foi a mídia social. O papel poderoso que desempenhou com os jovens que eram tecnicamente equipados e eles foram para as mídias sociais em milhões, centenas de milhões. E isso afetou a receita de publicidade da mídia tradicional do homem branco, ou mídia tradicional, como o New York Times, Washington Post, e no Reino Unido, o Times, entre outros. Então acho que esse foi o gatilho. A mídia social fez com que a receita de publicidade caísse. Eles reduziram o número de jornalistas. A qualidade do conteúdo deles se deteriorou, então perderam leitores. E então outras mídias, mídias menores, mídias de nicho surgiram. Mas eu acho que foram as redes sociais que realmente desencadearam o declínio da mídia ocidental.
Muitas pessoas simplesmente a evitaram agora que ela reflete tanto os interesses empresariais quanto os interesses de inteligência de segurança nos Estados Unidos. Parece um jogo de cadeiras musicais para pessoas seniores na indústria de segurança, que ao se aposentarem vão trabalhar para o New York Times, NBC, CBS ou uma dessas empresas. Como resultado, a qualidade desses jornais se deteriorou. As pessoas percebem isso. Não todos os dias, mas aos poucos, elas se dão conta de que esses jornais não são mais o que costumavam ser, então procuram outros lugares. Não vejo nada realmente impedindo esse processo. Claro, havia, é claro, Herman e Chomsky, que escreveram aquele livro sobre a fabricação do consentimento. O que implica que há, por um lado, um pouco de intenção por trás disso, certo? Intenção política por trás de moldar um ambiente midiático. Mas, por outro lado, há esse processo de autosseleção e, basicamente, um grupo autosselecionado de pessoas na mídia, na academia, no ambiente militar, e que, em última análise, avança para a política. E todo esse conglomerado, essa bolha, então, basicamente, apenas avança e consegue moldar políticas. Isso também faz parte do que está acontecendo. Ou as redes sociais são o principal motor por trás da deterioração da discussão inteligente na mídia. Of intelligent discussion in the media. I think it's both. The social media, I think, is the real. Acho que é ambos. As redes sociais, acredito, são um verdadeiro gatilho e continuam a crescer. Mas certamente o declínio da mídia tradicional, e temos isso na Austrália também, é que eles estão no negócio de fabricar consentimento. E assim estão atendendo a uma demanda, leitura e base de apoio em declínio. Na Austrália, temos isso na organização Murdoch, e em algumas de suas televisões marginais, com uma cobertura bastante desonesta e vergonhosa das notícias, especialmente agora sobre Gaza e Palestina. Eles não têm senso de contexto sobre como ocorreu o rompimento de 7 de outubro pelo Hamas e por que ocorreu. Eles nunca se aprofundam no contexto da Rússia, se sentindo preocupada com uma possível base da OTAN em sua fronteira. Eles pegam a notícia do dia e seguem com isso sem dar qualquer contexto. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas chegam à conclusão de que não estão sendo informadas honestamente sobre o que está acontecendo no mundo. E eles querem fabricar consentimento. Na nossa próxima eleição haverá uma direção esmagadora da mídia contra o partido, o que acho que decepciona muitas pessoas. Mas a alternativa de Peter Dutton seria horrível, eu acho, para a Austrália. A mídia estará focada em fabricar consentimento, não apenas em nome dos interesses empresariais que sempre estiveram presentes, mas a favor dos interesses políticos que eles apoiam. Está ficando bastante sombrio. A influência da News Limited, organização de Murdoch, projeta não apenas seu próprio ponto de vista, mas a ABC, nossa emissora nacional, parece ler The Australian todas as manhãs e decidir o que é notícia e, em seguida, veicular histórias de acordo. Acho que a ABC perdeu seu rumo como resultado desses desenvolvimentos em outras partes da mídia. Nossa mídia é vergonhosa na Austrália e acho que em outros lugares também. In Australia and I think elsewhere. It's disgraceful in Switzerland too. É vergonhoso na Suíça também. É vergonhoso em muitos lugares. Basicamente, neste ponto, é apenas mídia descendente. Mídia de gotejamento do The New York Times e do The Washington Post. E depois passa por vários meios, até chegar ao seu destino final, onde é tão superficial que você não pode fazer mais nada com isso. Mas o antídoto para isso, é claro, é então juntar os pedaços e começar a servir o público negligenciado, que eu acho que é o que você está tentando fazer. O que eu estou tentando fazer ao dizer, tipo, veja, aqui estão discussões adequadas sobre o que está acontecendo. E as pessoas percebem isso, como você disse, do seu lado e do meu lado. Mas a questão é como tornar isso economicamente viável. Um dos grandes problemas com a mídia, é claro, é que muitas pessoas querem acesso a ela, mas você só pode pagar pequenas quantias em comparação com o que custa para operar uma organização de mídia.
Um jornal é uma operação muito cara. Qual é a sua recomendação sobre como construir uma estrutura de mídia alternativa, economicamente viável, que possa ajudar a corrigir o curso da grande mídia tradicional, que ainda, infelizmente, tem muito peso político na discussão pública? In Australia, the best prospect. Na Austrália, a melhor perspectiva seria que a emissora pública, a ABC, se restabelecesse como uma organização de mídia credível. Ela tem os recursos para isso. Não está na imprensa escrita, mas está na televisão e no rádio. E possui recursos consideráveis, embora tenham sido reduzidos ao longo dos anos, especialmente por governos conservadores. Mas essa é, eu acho, a maneira mais rápida de obter uma mídia aceitável na Austrália. Ela tem os recursos para isso, como a BBC, e acho que também foi corrompida por sua visão particular anti-Palestina nos últimos anos. Mas acredito que a radiodifusão pública é importante. Quanto à mídia independente, espero que possamos cooperar mais e compartilhar nossos recursos, o que fazemos, dar suporte e assistência de marketing uns aos outros e talvez, de alguma forma, ajudar a compartilhar os custos de produção. Mas acho que também precisamos aceitar que as redes sociais são o que as pessoas leem em grande parte, e precisamos de dinheiro e bom senso de marketing para acessar as redes sociais, e, de fato, contar a história de mídias como a sua e a nossa, do que estamos fazendo para que cada vez mais pessoas ouçam sobre nós e respondam ao que estamos fazendo. Mas acho que a promoção nas redes sociais é a chave para o que estamos abordando no momento. Mas temos que ser animados. Temos que ter bom conteúdo todos os dias. Não aceitamos publicidade porque não queremos ser dependentes de anunciantes. Não temos um paywall. Não aceitaremos dinheiro de empresas de combustíveis fósseis, de fabricantes de armas ou da indústria de jogos de azar. Isso pode parecer um pouco purista, mas achamos que essa política garante que mantenhamos nossa independência e não aceitaremos nada de governos ou suas agências. Mas as coisas essas. Temos de have Keith and rápido, mas a velha bares and about com firmas da área. E desse gordian guia scores no Como se mantém as luzes acesas? É apenas através de assinaturas? Sim, inteiramente por meio de doações. Chamamos isso de assinaturas. Eu recebo a mídia diária gratuita e acesso ao johnmenadui.com. Mas ficamos encantados com o apoio financeiro que recebemos, porque há muitos australianos preocupados com o que está acontecendo na mídia tradicional e que querem apoiar um veículo como o nosso. Eu não sou a pessoa mais jovem do mundo, e isso envolverá uma espécie de transição para outras pessoas construírem o que temos. E mas vamos determinados a fazer isso, e não vamos desesperar. É muito bom saber. Eu só gostaria de compartilhar uma ideia com você, porque uma das coisas que temos nas redes sociais é a possibilidade. Agora temos as ferramentas para nos transmitir, certo? E as redes sociais, de certa forma, como sua página inicial, seu site, é claro, fazem parte disso, certo? Está lá e é acessível. E custa tipo o quê? $100 por ano ou algo assim para manter uma página inicial, se você fizer por conta própria. Quero dizer, é acessível para todos. Mas uma das coisas que ainda não temos, que a mídia tradicional tem, é essa sindicância através de muitas dessas agências, Reuters e AP e assim por diante, que fazem muito trabalho para esses veículos, certo? Então você simplesmente escolhe um artigo que deseja e o coloca no seu jornal e pronto. Não temos um equivalente disso nas redes sociais. Não temos um conjunto de histórias com as quais todos concordam. Aqui, vá e sirva-se, e faça o que quiser com isso. Faria sentido tentar construir algo assim, uma Reuters para mídia sã? Ou como você vê isso? Seria muito útil aquela questão de compartilhamento que mencionei antes entre mídias independentes para estabelecer um pool de histórias. Nós publicamos, por exemplo,
provavelmente cerca de 1/4 de nossos artigos, nossos posts de outras revistas, outros jornais, e eles são amplamente lidos. Mas fazemos isso de forma ad hoc, um a um, de tempos em tempos. E outras mídias são muito cooperativas nisso. Mas acho que seria útil dar um passo adiante e criar um pool de artigos que estejam disponíveis para empresas, jornais, que contribuam. Acho que isso seria muito importante. Acho que existem organizações assim, mas elas se tornam muito preocupadas com seu próprio território e não querem compartilhar. Estamos preparados para compartilhar qualquer coisa. Seria, é claro, necessário ser um modelo muito bem pensado, porque precisaria permitir que veículos e pessoas individuais contribuíssem com ele, ao mesmo tempo em que mantivesse algum tipo de verificação de qualidade, sem ser um mecanismo de censura. Certo? Então, na verdade, é uma questão complicada, sim. Mas também, se fosse possível, então, fornecer esse conteúdo para que ele possa ser transformado em diferentes mídias, que possa ir de texto para vídeo, de vídeo para texto para áudio. Nós não temos isso, não é? Não temos isso. Não, não temos. Acho que muitos, e isso provavelmente é uma falha da mídia independente ou da pequena mídia, querem manter isso restrito, não para compartilhar, como se de alguma forma tivéssemos melhores recursos do que os outros. Mas há essa relutância em compartilhar. É difícil sair disso, mas eu gostaria de ver essa mudança, e certamente faríamos parte do agrupamento de recursos e compartilhamento de custos. Então esse é um exemplo que estamos analisando no momento, por exemplo, com a Al Jazeera, que eu acho que é um dos melhores veículos de mídia do mundo, buscando maneiras de, com a cooperação deles, podermos veicular 5 ou 6 histórias diárias da Al Jazeera. Daily stories from Al Jazeera, because our journal is largely about opinion. Como nosso jornal é amplamente voltado para a opinião, seguimos as notícias talvez alguns dias depois. Mas se tivéssemos esse tipo de capacidade, e esperamos conseguir com a nova tecnologia, poderíamos fornecer notícias diárias sobre assuntos importantes vindos de todo o mundo. Al Jazeera, eu acho, é provavelmente uma das melhores a se considerar. Então essa é outra opção que poderíamos considerar. Mas estamos a dispostos a discutir muitas além que operacef. Vamos a dinheiros assírios, empenhos de estranhos cinemas indifferent frames. In filling the vacuum left by our legacy media. There is, and that's the good news. I mean, the good news to me is that, e essa é a boa notícia. Quero dizer, a boa notícia para mim é que, apesar, ou justamente por causa da enorme quantidade de propaganda, muitas pessoas simplesmente não acreditam mais nisso. É como se você não precisasse. Você não precisa ensinar as pessoas a serem críticas. Elas são críticas por si mesmas. Em algum momento, as pessoas começam a piscar e pensar, isso ainda faz sentido? Você também vê dessa forma? Ou está mais preocupado com o público em geral, de ver através de narrativas fabricadas? through manufactured narratives? I think they are. I think we don't credit our readers. Acho que sim. Acho que não damos crédito suficiente aos nossos leitores pelo conhecimento e habilidade para resolver as coisas. Nas eleições, tenho a visão de que não cometemos erros com frequência. Ocasionalmente pensamos que, você sabe, meu partido, nosso partido é superior, mas acho que há um bom senso geral na comunidade. Desculpe por aquele telefone. Um bom senso geral na comunidade. E acho que aqueles números que mencionei há alguns minutos, que o resultado de Trump, os australianos agora estão dizendo, puxa, aquela aliança americana não é tão boa ou tão forte quanto pensávamos. E fiquei surpreso quando vi que a maioria dos australianos naquela pesquisa achava que Trump era uma ameaça maior à paz do que o presidente Xi ou o presidente Putin. President Xi or President Putin. So I think if there's leadership, an opportunity. Então eu acho que se houver liderança e oportunidade, as pessoas respondem. O público não é estúpido, como muitos sugerem, mas existem instrumentos poderosos, forças poderosas, elites, dinheiro e negócios que querem continuar a dominar o espaço da mídia.
Mas dada a liderança e dadas as oportunidades, acho que as pessoas respondem. E o que estamos vendo com Trump pode ser o começo de uma reavaliação da hegemonia dos Estados Unidos e do perigo que representa para o mundo. E eu acho que a América é a maior ameaça à paz no mundo. Não a China, não a Rússia. E acho que a comunidade australiana está percebendo esse fato, por mais desagradável e surpreendente que seja para tantas pessoas. And surprising to so many people. Acho que essas são palavras muito esperançosas para encerrar a discussão. E apenas como um ponto de informação, sei que as pessoas estão trabalhando em iniciativas. Warwick Powell é uma delas, que está trabalhando em pools de informação. Jeffrey Sachs está trabalhando em uma esfera de informação mais ampla. Então veremos as coisas se desenvolverem, mas precisamos de tempo e de boas ideias, e em seguida, da capacidade institucional para realmente seguir em frente. E aprendemos muito com pessoas como você, John, que já fizeram tanto antes. E estou ansioso cooperação com você. Muito obrigado. Concordo. Vamos encerrar com essa nota. Eu certamente gostaria de ver outras oportunidades para mais colaboração, produção e trabalho editorial entre mídias independentes que estão crescendo em todo o mundo. E acho que precisamos ver como podemos cooperar mais apoiando uns aos outros. Palavras maravilhosas, pessoal. Se você quiser ler mais de John e seu veículo, é Pearls and Irritations, correto? That's right, yes. It comes from my background in... Isso mesmo. Sim, sim. Isso vem do meu histórico como embaixador no Japão. O grão necessário na ostra produz a pérola, mas é preciso a irritação para produzir a pérola. Minha esposa costumava dizer que ela era a pérola e eu era a irritação. Mas esse é o contexto de por que somos chamados de Pearls and Irritations. Muito bem. Pessoas irritantes no poder. E Tats Reverend, eu gostaria de perguntar sobre isso, mas obrigado. Então você precisa strap-la, certo? Sim. E continuaremos fazendo isso. John Menadu, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Gower.